futuro da Petrobras e da Selic. Sim, acabamos de começar esse novo formato, mas você já está no episódio de número 3. E para facilitar, todas as fontes que forem citadas aqui nesse episódio, assim como nos próximos também, estarão na descrição dele. Então, sem mais delongas, vamos aos assuntos de hoje. O futuro da Petrobras repetirá o passado? Em reportagem recente da Bloomberg, foi levantado um breve histórico de Magda Chambriard como presidente, CEO da Petrobras. Além de alguns elogios tecidos sobre a gestão ser eficiente e estar entregando resultado, o que inclusive eu concordo, essa reportagem colocou na mesa alguns desafios que se aproximem. A reportagem, no caso, é essa reportagem que você está vendo agora. Pois bem, os desafios que são elencados são basicamente dois. E eles derivam de uma mesma fonte, que é o resultado da empresa, o resultado financeiro, no caso. O primeiro desses dois desafios é o quanto a Petrobras consegue distribuir em dividendos. Lembre-se que o maior acionista da Petrobras é o governo. E o segundo desafio é o quanto a empresa poderá fazer de investimentos, o que também sai do resultado. Sobre os dividendos, em novembro de 2024, um ano atrás, ou seja, um pouquinho depois que a Magda Chambriard entrou para o cargo que ela ocupa atualmente, a presidente da Petrobras afirmou que no ano seguinte, famigerado 2025, os dividendos extraordinários seriam menores. Uma fala que acabou gerando uma confusão no mercado, mas que acabou sendo explicada depois em uma entrevista à CNN Money, como você está vendo agora. E vai estar na descrição do episódio, nunca é demais dizer, vou parar de dizer isso para não ficar repetitivo daqui em diante. Porém, para quem seguiu acompanhando essas declarações nos próximos meses, viu que em junho desse ano, 2025, houve uma outra declaração dizendo que a Petrobras iria fazer muito esforço para pagar dividendo extraordinário. Isso saiu na Folha em junho agora de 2025. E mais recentemente, no mês de agosto, nós tivemos o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Fernando Melgarejo, voltando a esse assunto, pontuando mais uma vez, dizendo que a Petrobras tem, segundo ele, baixa possibilidade de distribuir dividendos extraordinários em 2025. Isso saiu no Valor Econômico. Já sobre o segundo desafio, sobre a parte de fazer investimentos, a coisa é um pouco mais difusa, porque o governo atual, que, reforçamos, é o maior acionista da empresa, tem outros objetivos em mente que não apenas envolvam a Petrobras tocar o seu negócio principal, Um desses objetivos, por exemplo, retomar uma fábrica de fertilizantes, na verdade mais de uma que estavam paradas, e isso acontece ao mesmo tempo em que a empresa, pelo cenário que se observa, que já vamos falar um pouco mais sobre ele, deve estar anunciando uma redução de plano de investimentos mais adiante. Um pequeno parêntese sobre essa questão de reativar fábricas de fertilizantes e assuntos correlatos. Nós tivemos uma edição da Reflecionários, que é a nossa newsletter do Terraço Econômico, de nome Sobre Tâmaras, Petróleo, Fertilizantes e Terras Raras. Vale a pena vocês conferirem depois também. O cenário, pessoal, não só para a Petrobras, mas como todo o setor, é de cautela nesse momento. E por que cautela? Porque olhando as duas cotações referenciais que a gente tem nesse mercado, no mercado de commodities para a parte de petróleo, a gente tem o WTI e tem o Brent. Uma coisa vocês vão ver que acontece nas duas. Esse aqui é o WTI, um pouco mais recente, pelo menos agora na data que nós estamos gravando isso, você está vendo uma janela de 5 anos.
E esse aqui é o Brent, também em uma janela de 5 anos. O que acontece nessa mesma janela de 5 anos? O petróleo ele está em um dos pontos mais baixos dos últimos 5 anos, né? Está aí aos arredores de $60. E mesmo que a demanda por petróleo no mundo siga aumentando ano após ano, a oferta está conseguindo ir um pouco mais rápido. Então, né, não há muitos motivos na atual circunstância, com os dados que a gente tem, tanto da demanda quanto da oferta, principalmente vindo ali observar pelos países da OPEP, pela exploração nos Estados Unidos, que também tem ampliado muito, no próprio Brasil, que também sozinho representa mais do que alguns países da OPEP, isso é bastante relevante. Em nenhum lugar a sinalização de que essa oferta vai deixar de ser mais rápida, por assim dizer, do que a demanda. Ou seja, isso acaba exercendo pressão de preço para baixo no petróleo. Em virtude de tudo isso, tanto os avisos de dividendos extraordinários serem menores, quanto uma eventual alteração no plano de investimentos que envolva reduzir esses investimentos para os próximos períodos, são declarações bastante responsáveis. De uma maneira bastante simplificada, se você preferir, é mais ou menos aquela situação de um antigo dirigente do Flamengo quando ele diz que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, né? Distribuir dividendos extraordinários e fazer grandes investimentos e tudo mais. Não tem dinheiro para satisfazer todas essas vontades. Porém, contudo, todavia, entretanto, empresa de capital misto, onde você tem o Estado como o maior sócio, também tem uma afetação de curto prazo, que é a política da ocasião, né? As decisões do governo da ocasião. E se a política da ocasião pressionar, as coisas podem sim ser diferentes, mesmo que isso signifique perda de eficiência financeira. Ou, sem entrelinhas, o governo pode sim vir a pressionar por mais dividendos e mais investimentos ao mesmo tempo, e isso pode sim fazer com que a empresa fique menos eficiente em termos financeiros para os próximos períodos. E aqui vale reforçar, menos eficiente em termos financeiros, porque em termos técnicos e termos operacionais, a Petrobras é uma das empresas é uma das maiores especialistas no planeta, principalmente quando a gente olha para a exploração em águas profundas. Essa reportagem da Bloomberg, se você reparou, ela chama o cargo da Magda Chambriard atualmente de cadeira elétrica, porque assim como todo mundo fica sorrindo de orelha a orelha e falando que a Petrobras é o grande patrimônio do povo e tudo mais, quando não tem grandes oscilações de gasolina e diesel e investimentos podem ser anunciados, e além de tudo isso o resultado financeiro é positivo, tudo isso pode mudar quando um desses itens, ou todos eles ao mesmo tempo, mudam. E com esse preço do petróleo, com essa faixa, com esse cenário que eu acabei de contar para vocês, de que existe uma pressão mais para que o preço ande de lado ou caia do que necessariamente suba, né, e fique ali na casa dos 60 a 70 dólares por barril, levando em consideração esse cenário, esses três fatores, né, ter resultado financeiro, não distribuir dividendos do modo como o governo gostaria e não realizar investimentos do modo como o governo gostaria, essas três coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Será que Lula repetirá Bolsonaro e terá de elencar uma terceira pessoa para presidir a Petrobras dentro do mesmo mandato? Opinião. O compliance da Petrobras, pessoal, é muito, mas muito diferente da Lava Jato para cá. Então, imaginar que pressões diretas de governos, de políticos ou alguma coisa do tipo mudam as coisas num piscar de olhos é uma ilusão, porque a coisa não é tão simples assim. Existem diversos pontos internos a serem considerados antes de mudar alguma coisa mais radicalmente. Em todo caso, pressões como essas, em declarações feitas por políticos, quaisquer que sejam, o presidente da República e tudo mais, acabam exercendo efeito de preço no curto prazo, isso acaba mexendo com o mercado, com as ações e tudo mais. Mas o mais importante que você deve ficar de olho
não são essas pressões de curto prazo, mas sim o que vem de resultado estrutural desse tipo de coisa. Vamos voltar alguns anos atrás para um ocorrido ainda no governo Temer, quando a gente teve a greve dos caminhoneiros em 2018. O grande mote era: o diesel está reajustando muito rápido, diariamente e tudo mais, e isso prejudica a atividade. O que aconteceu naquela época? A gente teve o Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras na época, saindo, e a nova política de preços envolvia não reajustar os preços de maneira tão instantânea, né? Trazendo mais para o tempo presente, quando entrou Jean Paul Prats, ele entrou já com aquela questão de política de abrasileiramento de preços, né? E a Petrobras vai olhar para as coisas de um jeito um pouco diferente, e depois, por diversos desentendimentos ali que aconteceram, ele acabou sendo substituído pela Magda Chambriard. Entrando a Magda Chambriard, o que mudou na política de preços da empresa? Nada. Então, o business é praticamente o mesmo. A dica de ouro que eu dou para vocês nesse exato momento é a seguinte: fique de olho no que muda de estrutural quando mudanças do tipo acontecem. Mudou a presidência, o que mudou de estrutural? Porque se você ficar de olho nos ruídos, nos Cs, no fulano falou, ciclano disse e tudo mais, você pode tomar decisões equivocadas, e equivocadas porque não olham para os fundamentos de empresas tão tecnicamente e operacionalmente falando eficientes como é o caso da Petrobras. Selic é daí para baixo. Em informação trazida pela Bloomberg, o diretor do Banco Central do Brasil, Newton Davi, afirmou que o ciclo de aperto monetário pelo qual o Brasil passa chegou ao seu ponto mais alto. E aqui, né, a reportagem, no caso, da Bloomberg, vamos trazer a situação de uma forma mais ampla, né, para ficar mais fácil de ser entendido. O ciclo de alta chegou ao fim. Subir juros não está mais no cenário base do Banco Central. Hoje, se formos bem-sucedidos, nossa expectativa é que a próxima movimentação seja de cortar juros. A única questão é quando. O que isso significa em termos práticos é que a Selic, que está em 15%, não ficará mais alta do que isso. E daqui em diante, o caminho envolverá ou andar de lado ou cair. Me desculpem pela obviedade de dizer o que significa isso logo após trazer a fala desse diretor do Banco Central, mas é porque na mesma matéria também é trazida uma fala do economista-chefe para a América Latina do Goldman Sachs, Alberto Ramos, de que, e aí vai a citação, um corte em janeiro está definitivamente na mesa, agora depende do quão conservador o Banco Central quer ser. Fechando aí a citação dele. Todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre decisões que envolvam juros, procurem a fonte primária, seja a voz da presidência ou alguma diretoria. Todas as outras visões que vocês estiverem verificando são interpretações disso. E como qualquer interpretação, você carrega com a tinta que você preferir para escrever a realidade que imagina que irá acontecer amanhã. Isso vale ser dito e colocado na mesa porque, no fim das contas, os objetivos do Banco Central e do dito mercado são diferentes em termos de tempo. O Banco Central dizer que o Banco Central dizer que vai cortar os juros significa que, ao longo dos próximos anos, ele visualiza que a Selic pode sim estar num patamar mais baixo, sem prejudicar a missão dele, que é buscar o centro da meta de inflação e não desequilibrar o mercado de trabalho, embora, em termos mais objetivos, busque só o centro da meta de inflação, porque para o mercado de trabalho não existe uma métrica tão fechada, por assim dizer, né? O centro da meta é 3% de inflação, o mercado de trabalho já é um pouco mais complicado de acompanhar. Enfim, se o Banco Central diz
que vai cortar a Selic significa que vê a Selic num patamar mais baixo, cumprindo as missões constitucionalmente estabelecidas para essa instituição. E para o mercado, que está sempre de olho no próximo resultado trimestral, isso pode significar algo como: Banco Central vai cortar juro adoidado, vai entrar dinheiro pra caramba em outros lugares que não há dívida pública e vários investimentos vão ser movimentados de maneira bastante rápida. No fundo, isso não é uma discussão de quem está certo, de quem está errado, não é esse o ponto, mas sim de entender que os objetivos são mesmo diferentes em termos de tempo. E é importante pontuar sobre isso, né, sobre esse curto prazismo, porque esse curto prazismo consegue emplacar manchetes toda semana ou quase todo dia, e isso tende a ofuscar a tomada de decisão de quem realmente resolve as coisas para além de um simples resultado trimestral, que é o Banco Central, ou sem entrelinhas. Quando o assunto for a condução da política monetária, foque no que diz quem decide sobre isso, não na interpretação dessas visões. Sejam essas visões apresentadas em documentos técnicos, como o comunicado, que sai após a decisão, e a ata, que sai alguns dias depois, ou em falas mais diretas, como a desse diretor do Banco Central em um evento no dia de hoje. Até porque, de novo, interpretação tem a tinta que quisermos colocar, mas é o direcionamento que traz de fato a realidade. E isso não vale apenas para questões de juros aqui no Brasil, isso é válido para qualquer lugar do mundo. Existe até uma frase para o caso americano que é "Don't fight the Fed", né? Uma tradução livre, não brigue com o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Em uma outra tradução literal que a gente pode colocar aqui para essa nossa conversa ficar mais bem estabelecida, se você quiser uma frase boa para grudar na mente, seria: não brigue com a realidade de quem decide sobre os juros. Opinião, nesse caso, válida para os dois assuntos. Tanto Magda Chambriard quanto Gabriel Galípolo estão se saindo melhor do que a encomenda. Ambos entraram em contextos de: o governo vai intervir no que eles fazem porque essa atuação traz bastante impacto, tanto para preços de combustíveis, investimentos, no caso da Petrobras, quanto para baixar os juros na canetada, no caso da Selic. E, até o presente momento, ambos estão entregando resultados financeiros e institucionais bastante interessantes. Ouso afirmar que o ano de 2026 será o grande teste para os dois ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, a política. Mas isso é o tempo que nos mostrará. Encerrando então o Curadoria de número 3. Se você gostou desse episódio ou tem sugestões, não deixe de passar para a gente o seu feedback, comentando aonde quer que você esteja vendo ou ouvindo esse episódio. Nós estamos lendo todas as dicas, agradecemos de coração, e estamos testando aos poucos para que mais adiante tenhamos esse formato novo em plena operação. E, pequeno spoiler de mais adiante, esse não será o único formato novo. Fica com a gente que você vai entender mais adiante o que é que eu quis dizer agora. E um outro pequeno bastidor sobre esse formato. A curadoria de conteúdos que a gente realiza, ela é contínua ao longo do tempo. Sempre estamos com os radares ligados, né, no que eventualmente poderíamos traduzir ou conversar de maneira mais simplificada, sem tanto economês. E unindo isso ao fato de que esse novo meio de gravar fica mais dinâmico e mais prático entre a gravação do conteúdo e a divulgação dele no YouTube, nos agregadores de áudio e tudo mais, talvez você veja esse formato mais do que estava esperando inicialmente, com uma frequência maior. Sem mais por hoje, Caio Augusto aqui em 25 de novembro de 2025. Até o próximo Curadoria.